Olá, está no ar o programa TV Uniceub. Em janeiro, selecionamos algumas das melhores reportagens de 2016. Hoje você vai rever a viagem da turma de jornalismo à Amazônia ao lado do Exército Brasileiro. Tem ainda uma entrevista sobre gênero com a ONG Mães pela Diversidade. E uma reportagem especial com os artistas cubanos Los Carpinteiros. O programa TV Uniceub está no ar. A cada ano, o Exército Brasileiro oferece uma oportunidade aos alunos de jornalismo de visitar a selva amazônica. Uma experiência simplesmente incrível. Afinal, de que outra forma seria possível conhecer a natureza, a fauna, comunidades indígenas isoladas e a realidade da extensa fronteira do Brasil? Uma chance também dos alunos conhecerem o trabalho humanitário das Forças Armadas e de produzirem conteúdo em zonas especiais. O projeto Formadores de Opinião é um projeto que o Centro de Comunicação Social do Exército promove e convida alguns formadores de opinião, no nosso caso as instituições de ensino, para fazer uma visita às instalações do Exército nessas regiões que são regiões remotas, onde o Exército presta um atendimento à população que não tem acesso à educação, a saneamento básico, à logística. E a gente, desde 2011, tem ido para a região amazônica. É um projeto muito interessante porque a ideia é exatamente fazer com que as novas gerações tenham uma imagem do Exército diferente das gerações anteriores, principalmente por conta da história recente do Brasil, da história política recente. E é uma oportunidade que os alunos têm de exatamente produzir conteúdo lá. Eles vão para fazer um trabalho de correspondente da área de jornalismo, produzindo conteúdo para depois a gente poder publicar aqui. Basicamente, a gente chega em Manaus, lá a gente faz a visita no CIGS, que é o Centro de Treinamento de Guerra na Selva, porque a geografia lá é uma geografia muito típica daquela região, assim, mata fechada, então eles têm um treinamento específico para isso. E depois a gente faz uma visita a uma cidade que fica no interior do estado do Amazonas, que se chama São Gabriel da Cachoeira, é uma cidade ao norte do estado e, obviamente, o acesso é muito difícil, a gente vai via aérea e, na ocasião que eu tive, a gente ainda foi num pelotão de fronteira, que fica no pé do Pico da Neblina, onde é a divisa do Brasil, da Colômbia e da Venezuela. Um lugar de muito difícil acesso, então, assim, se não há a presença do Exército lá, o Estado brasileiro não tem controle daquela região. O que vocês enxergam como maiores desafios para os alunos nesse projeto? Bom, além da viagem em si, Claro. Assim, primeiro a gente faz uma seleção dos nossos alunos que já têm algum tipo de experiência e envolvimento nos nossos projetos acadêmicos, por exemplo, a agência de notícias. A gente tem a prioridade de levar para lá aqueles alunos que já estão produzindo conteúdo para o curso, e publicando esse conteúdo no nosso portal. Mas quando chega lá, os alunos ainda têm algum tipo de inibição para abordar uma autoridade, para fazer entrevista. Alguns alunos ainda têm dificuldade em operar os equipamentos, porque quando a gente vai para lá, a equipe é muito reduzida, Então, nem sempre a gente consegue levar um cinegrafista, um editor de áudio. Então, os alunos eles vão ter que aprender a operar os equipamentos para poder desenvolver ou produzir os conteúdos. E obviamente, essa questão de, como você falou, o próprio deslocamento. Para muitos alunos é a primeira viagem a trabalho que é feita. Então, acho que tudo isso é um desafio grande para eles. Aqui no zoológico, nós recebemos animais que, infelizmente, não podem mais estar na natureza, porque sofreram algum tipo de problema. Então o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, recebe esse animal lá. Depois de analisado que ele não tem condição de voltar para a selva mais, ele vem para cá para o zoológico. Aqui nós cuidamos do animal, se ele chega com algum problema de saúde, a gente trata dele, como já ocorreu em alguns casos, ou a gente já introduz depois da quarentena no recinto, cuidamos do animal ao longo da sua vida. A gente já recebeu aqui, inclusive, onças com fraturas de fêmur. Chegando aqui, a gente faz a cirurgia no animal, e depois a gente faz a fisioterapia e o animal se reabilita. E os outros desafios? Índios, muriçocas, mosquitos, cobras, temperatura, chuva, como é que vocês lidam com isso? Então, com relação ao clima, também, é muito típico da região, é muito quente, muito úmido. Também a gente recebe já uma orientação do Departamento de Comunicação aqui do Exército para levar repelente.
O nosso repelente que a gente compra aqui praticamente não tem efeito. Funciona, né? Para os insetos lá da região, mas aí o Exército também, quando a gente chega lá, eles dão pra gente um kit com repelente que é mais poderoso, mas contato com animal selvagem não tem. Aí não há esse tipo de risco. A gente faz uma visita numa aldeia indígena, mas que já está esperando, né, por nos receber lá, já está tudo, faz parte do programa que o Exército prepara. É uma visita muito breve, eles fazem algumas apresentações culturais e, enfim, a gente faz um agradecimento, né, por ter a oportunidade de conhecer a cultura deles, e é coisa simples, assim, é mais para a gente apreciar o estilo de vida que eles levam e o que eles produzem em termos de artesanato e de apresentação cultural. Simples, mas é uma oportunidade tanto, Sim, né? Porque quando é que você vai ter contato com índios, assim, com essa proximidade, né? Com orientação e com segurança, né? É isso mesmo. A viagem como um todo é uma oportunidade única, assim. É o tipo de viagem que o aluno não conseguiria fazer se não fosse a partir desse programa do Exército. O que o Exército faz lá na região amazônica, guardadas as devidas proporções, pode ser comparado ao que o Exército brasileiro faz no Haiti. É assistência humanitária. O programa Formadores de Opinião foi criado a partir do ano de 2007 e tem por objetivo permitir que jovens de nível universitário conheçam a região da Amazônia brasileira, particularmente o trabalho que é desenvolvido pelo Exército Brasileiro nessa região. Durante todos esses anos, diversos jovens tiveram a oportunidade, jovens oriundos das várias regiões do país, tiveram a oportunidade de vir até a Amazônia, de conhecer o trabalho que o Exército realiza aqui e, particularmente, conhecer também as especificidades da região, um pouco da cultura do povo amazônico e, principalmente, os desafios que a Amazônia brasileira impõe a todo o nosso país. Eu estou aqui com a Major Cristina Joras, que é adjunto da seção de mídias sociais do Exército. Ela está aqui para contar um pouquinho para a gente como é ser mulher no Exército. Vamos dizer que em 1945 chegaram os primeiros missionários, que seriam os missionários italianos, lá na reserva indígena. Oi, gente! Hoje a agência de notícias Uniceub está navegando aqui no Rio Negro. Nós conhecemos a comunidade Lago Catalão e os ribeirinhos estão muito empolgados porque a tocha olímpica vai passar por aqui em breve. E no próximo bloco, um bate-papo sobre gênero no estúdio Uniceub com a representante da ONG Mães pela Diversidade. Não perca, a gente volta já. Ela defende a questão de gênero e luta contra a homofobia. Veja a entrevista de Ângela Moisés, da ONG Mães pela Diversidade, com o professor Henrique Moreira, no estúdio Uniceub. Elas se uniram para lutar pelos direitos de seus filhos, a diversidade e a inserção social, combatendo a LGBTfobia. Presente em quase todo o Brasil, o coletivo Mães pela Diversidade foi criado há cerca de 2 anos em São Paulo. O grupo tem promovido ações para discutir a questão da homofobia e para apoiar as famílias vítimas da violência contra membros da comunidade LGBT. Para conhecermos um pouco mais sobre esse trabalho, convidamos Ângela Moisés, uma das integrantes do movimento. Ângela, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui debatendo o assunto. Ângela, por que em pleno século XXI nós precisamos de uma organização como o Mães pela Diversidade? Olha, porque infelizmente em pleno século XXI nós temos uma pessoa LGBT morta a cada 27 horas no país pelo ódio. Nós temos uma pesquisa de 2005 do Grupo iJovem também, que relata que naquele ano foram 3 jovens LGBTs que se suicidaram por dia. Então, por aí você vê a necessidade, né, da presença da nossa luta, da presença das mães, dos pais, a evasão escolar altíssima, né, da comunidade LGBT, então, a não empregabilidade. Então, tudo isso são motivos que a gente entende que a necessidade da gente estar nessa luta.
Qual é a maior dificuldade que as pessoas que têm uma orientação sexual considerada diferente enfrentam? Olha, eu não posso falar pelas pessoas LGBT, né? O nosso grupo é formado por mães e pais dessas pessoas, então eu vou passar para você um pouquinho a minha experiência na minha casa. Ótimo. Então, a minha filha é uma pessoa que aparenta ser lésbica, além de ser, ela aparenta ser. E aos 16 anos ela foi apedrejada na rua. Nossa. Por aparentar ser lésbica. Então, por aí você vê que as dificuldades são muitas. Como eu falei, questão de empregabilidade, evasão escolar, que é altíssima, principalmente. O bullying na escola é muito alto. Justamente por isso a evasão. Então, pessoas trans, travestis, não conseguem concluir os seus estudos. As escolas estão preparadas para lidar com esse problema? Não para estão. orientar essas pessoas? Não estão. O que falta? Olha, nós precisamos sim discutir na escola a identidade de gênero e a questão da orientação sexual. Nós precisamos sim capacitar professores e professoras para lidar com o assunto. E, infelizmente, a gente tem uma bancada fundamentalista, tanto a nível local, aqui, como a nível federal, que impede essas ações, que quer demonizar essa questão de gênero e de orientação sexual. Nós precisamos formar Educadores. Nós precisamos formar educadores para que esses educadores formem pessoas cidadãs, com empatia, com respeito à diversidade, seja ela qual for. Que tipo de ajuda o Mães pela Diversidade pode prestar a essas pessoas e às famílias? Eu acho que também é importante. As famílias precisam de ajuda para enfrentar essa violência. Com certeza, as famílias precisam de ajuda. Infelizmente, hoje ainda, nós temos um número enorme de famílias que não aceitam seus filhos e filhas LGBT. Então, o Mães pela Diversidade tem essa coisa do acolhimento do jovem, da jovem LGBT, mas também daquela família que chega pra gente, muitas vezes destroçada pelo preconceito, sem forças para lidar com a sociedade, com o amigo, com o vizinho. Envergonhados. Envergonhados de uma coisa que não tem razão alguma para ter vergonha, nada disso. Então, Mães pela Diversidade, nesse sentido, a gente quer que as famílias saiam do armário e venham lutar com a gente, justamente para dizer: são nossos filhos e filhas, não são filhos de chocadeira, tem família sim, e a gente está aqui para brigar por respeito. E são seres humanos que precisam ser respeitados. Com certeza, claro. Né? O Supremo Tribunal Federal já reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Declara que isso é uma união legal e que todos os direitos devem ser garantidos. Mas na prática isso ainda não acontece, né, Ângela? Na realidade foi uma grande vitória a legalização pelo STF, mas o que nós precisamos mesmo é que isso parta do legislativo, que vire lei, que sancionem leis em prol dessa comunidade que está aí morrendo, que está aí não podendo adotar, ou que não pode mudar seu nome de acordo com a sua identidade de gênero. Então a gente precisa ter um legislativo que aprove essas leis em prol da comunidade LGBT. Mas, sem dúvida alguma, a questão da união civil pelo STF foi uma grande vitória. Uma grande conquista. Sim, sim. Como é que as pessoas podem participar do Mães pela Diversidade? Olha, nós temos um grupo no Face com 9.000 pessoas, que ali são aceitos pais, mães, simpatizantes, gente que queira ajudar, os próprios LGBTs. E eu peço que as pessoas entrem em contato, peçam para ser adicionadas nesse grupo nacional. Temos uma página também no Face, que é a página Mães pela Diversidade. E estamos ali acolhendo mães e pais que queiram trabalhar junto com a gente, para a gente colocá-los nas salas dos estados, né? Uhum. Nós estamos presentes hoje em 18 estados e cada estado tem a sua sala de reunião virtual. E no estado há reuniões presenciais, discutimos ações, estratégias dessa luta, tudo. Então, eu peço que as pessoas nos procurem no Face, tanto o Grupo Nacional Mães pela Diversidade, quanto na página Mães pela Diversidade. Ok. Tá, Ângela, muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade, é um prazer. Eu espero você aqui no próximo domingo para mais um encontro com a informação. No estúdio Uniceub.
É domingo que vem, aqui na Band, hein? Até lá! E no próximo bloco vamos falar da arte dos cubanos Los Carpinteros. A gente volta já. O ditador Fidel Castro se foi em 2016. Coincidentemente, alguns dias antes de sua despedida, entrevistamos os artistas cubanos Los Carpinteros. A dupla tem grande mérito por algumas razões. Pela qualidade técnica de suas obras, pela crítica inteligente ao sistema e pela identificação com o que há de mais atual em arte contemporânea. Confira. Arte para mí, para mi compañero, es como una especie de reacción alérgica a la realidad. Cuba es una suerte de experimento social que lleva ya 50 años y yo pienso que el arte que he producido en Cuba tiene algo que decirnos, de todas formas. Es peculiar, es diferente. Ha sido hecho en condiciones un poco extrañas y diferentes, bajo una ideología diferente a la que se ha vivido en Latinoamérica y en el resto del mundo, tal vez en Europa, ¿no? Se vivió algo similar. Ten en cuenta que Cuba es el único país todavía socialista de América, ¿no? Y bueno, nosotros somos parte de este experimento. Os carpinteiros, eu acho que em princípio são uma entidade abstrata que formam essa agrupação de artistas cubanos que inicialmente começaram seu trabalho no Instituto Superior de Artes de Cuba como estudantes e foram tomando corpo de coletivo criativo e que se mantém até hoje, se mantém a dupla de Dagoberto e Marcos. E na verdade os carpinteiros, eu diria que hoje são um dos nomes, das marcas mais importantes da arte contemporânea internacional, o que tem a ver com o efeito domínio da linguagem criativa dentro do jogo conceitual e do trabalho com os objetos, porque realmente ela não se ajusta a um formato, porém há uma origem que está dada na manualidade dos ofícios, que posteriormente passa a tomar um caminho vinculado à desconstrução e à subversão do sentido dos objetos. De modo geral, a gente fez um compêndio da obra dos carpinteiros a partir de 3 momentos que eu considerei diferenciados no trabalho criativo deles. O primeiro trabalho que eu chamo de objeto-ofício, que é essa parte primeira, onde a obra é muito mais apegada a uma poética direta e manual, a um tipo de, inclusive de projeto baseado na aquarela, muito mais surreal, mais poético. Aí passa uma segunda etapa, entende? Que eu chamei desse objeto, é um objeto já como que envenenado de toda a questão industrial, tecnológica, onde eles demandam, inclusive para a própria criação das obras, da tecnologia, de instrumentos específicos que já não podem mais ser feitos por eles. E há um terceiro momento, que é um momento mais abstrato, que é o que eu chamo também de objeto-espaço, ou seja, a relação do espaço, dos objetos com o espaço, de um modo mais abstrato também. O vínculo de exposição com Cuba é muito relativo, não um vínculo direto. Primeiro porque eu acho que um dos assuntos importantes em artistas como os carpinteiros é que eles se convertem em artistas transterritoriais, que não falam necessariamente de seu contexto, embora o contexto esteja presente. Os artistas contemporâneos de hoje se desprendem muito dessa noção de nação ou vínculo local e trabalham sua obra em um sentido universal. É uma linguagem que, a sua vez, tem uma série de elementos que conjugam a ironia, um certo ar também lúdico, até brincalhão, com muitas coisas, com as quais eles literalmente brincam, jogam.
E esta exposição mostra que a arte contemporânea é acessível a diferentes estágios de leitura. A piscina dá a impressão de que é uma grande metáfora da ilha, então representa a ilha, né? E a ideia de pular as fronteiras, de sair das fronteiras da ilha, a busca da liberdade. Uma outra obra que eu gostei parece uma estante, né? Se aproxima como se representaria, né? Uma estante, mas não é uma estante porque ela está aí, né? Como objeto artístico, e esse objeto artístico ele quer transmitir para a gente que no tratamento da matéria o artista pode fazer todas as criações, tudo que ele bem entender, tudo que ele achar que é possível transformar, fazer mutações disso e avançar, né, no processo criativo. Eu acho que o mais interessante que eu vejo nas obras que já percorri é esse diálogo, né, entre o passado e o presente, entre uma arte moderna, uma arte contemporânea. A gente pode ver a ideia da perversão, da deformação, né, e da ilusão da imagem, né? Tudo é fortemente marcado por uma relação política, mas não é a política que nós estamos familiarizados, que nós estamos acostumados a ver alguns modelos de política como de representações políticas. Não é isso que preocupa a política como a essência humana, como ser do sujeito. Eu vejo que é aí que eles agem. Se você não fosse um ser humano político, você não estaria aqui agora, né, fazendo alguma coisa, participando socialmente no mundo em que você vive, principalmente para transformar esse mundo. E eu acho que essa é uma grande oportunidade que eles terão para discutir melhor e repensar, né, as ideias estereotipadas que a gente ainda conserva, né, de que Cuba é uma ilha atrasada, um país que só vive de charuto, só vive de elementos primários e não de uma arte tão sofisticada como eles trouxeram nesta exposição. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Nos vemos também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Aproveitando que você está de férias, se quiser acompanhar os programas de 2016, é só entrar no nosso canal no YouTube. Semana que vem a gente se encontra aqui na Band, às 10 horas da manhã. Até lá!